tema da live é Seja Você Mesmo. Fiquei pensando, as pessoas, elas acham que por você ser espiritualizada, você tá falando de espiritualidade, você precisa ter todo né, um contexto ali, alguma coisa, sei lá, assim, na verdade eu até sei o que eles esperam que eu fale, a postura que eu tenho, as coisas que eu falo, o jeito, meu tom de voz, as coisas que eu faço, sabe, que condizem com o que as pessoas acham que é condizente com um espiritualista ou uma, né, mais precisamente uma espiritualista. Eu não vou só focar no negócio assim desse ponto, né, do espiritualista que tem que ser, mas eu fui explicando por que eu escolhi esse tema, né, de você, seja você mesmo, independente do que você esteja fazendo. É porque é isso, gente. As pessoas esperam que você tenha todo um perfil que determinaram como sendo condizente com tal situação, com tal coisa. E aí a gente vai se colocando dentro de uma caixa, se colocando, quando vê você não sente mais tesão por nada que você faz, você não se reconhece mais, você sente um desânimo, sabe? Um vazio enorme na vida e você não sabe de onde vem. E na boa, gente, sinceramente, eu vejo muita, assim, é só uma teoria minha aqui, tá? Mas eu acho que muitos dos transtornos que a gente vê aí de se desenvolvendo, né? Todo mundo desenvolvendo transtornos pesadíssimos que dura para uma vida, uma pessoa nova tomando remédio assim para a vida inteira. E da onde vem isso? Ah, é genético. Eu acho que tem até uma predisposição, mas tem um monte que tem predisposição e não desenvolve nada, nem descobre que tinha essa predisposição. Então, o que causa de fato, né, gente? Eu acho que é uma série de coisas que não estão sendo vistas. A gente foca no tratamento, mas a gente não foca muito nas causas. Lógico, né? A psicologia, ela sempre vem com aquela questão de investigar as causas lá da infância e tananã. Mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que não é só isso. Eu acho que tem também essa coisa da gente ter muitas... a vida dos outros está sempre muito... Hoje em dia está muito mais acessível para todo mundo. Então você se vê muito nos outros, né? Na verdade, você se compara muito nos outros, numa vida que não é real, porque ninguém posta a realidade, né? Eu mesmo... Por mais que eu tente aqui... É que assim, eu não sou blogueira, né? Então eu só apareço aqui pra falar alguma coisa pra vocês. Mas mesmo assim, eu não apareço de qualquer jeito, né? Eu não abro a câmera do jeito que eu tô. Tipo assim, ai... Né, meu filho tá chorando aqui, fazendo birra, eu vou começar a abrir a câmera e falar, não, tá tudo tranquilo, quando tá tudo em paz, tá tudo, né, em ordem, tá tudo apresentável, meu quarto tá apresentável, eu tô mais ou menos apresentável, eu vou lá e abro a câmera. Agora imagine blogueiras que vivem de mostrar a vida. Vocês acham realmente que elas estão mostrando a vida delas real, a vida deles também, né, não é só mulher? Claro que não. Então... a gente acaba se baseando numa vida que não existe. Então a gente tenta atingir essa vida, ou seja, tenta se colocar em caixinhas, né? A gente vai lá e se coloca naquelas caixinhas que não é a nossa caixinha, que não cabe, mas a gente entende que para você ser aceita, para você ter sucesso profissional, para você ter amigos, para você ter um namorado ou uma namorada dos sonhos, uma família dos sonhos, porque essas pessoas vendem todo esse combo aí, né? Você acha que para você ter toda essa realização, essa vida perfeita, você precisa estar dentro daquela caixinha. Então você passa por anos tentando se encaixar naquilo, só que você não encaixa, porque você não é aquilo, né? E aí começa a vir os transtornos, começa a vir as frustrações, o desespero, a angústia de você não estar se encaixando em nada, de você perceber que você tem relações líquidas porque você forçou uma personalidade, uma postura, um estilo que não é seu, então você atraiu pessoas que também são daquele estilo ou não, também estão forçando, mas que no fim não tem nada a ver com você, porque ninguém conhece você de verdade. Até você mesmo já desconheceu quem é você mesmo. Então, as pessoas estão nessa pegada, né? Nós estamos, vou me colocar aqui também. Meu, é muito ruim isso. Então, eu tive esse insight, assim, já tem um tempo, né? Por uma questão pessoal, assim. Até vou falar um pouco aqui pra vocês, né? Pra vocês entenderem. Quando eu comecei a trabalhar muito nova, né? E eu já comecei a trabalhar no mundo corporativo, estagiando já em empresas multinacionais. Então,
pra mim, gente, que vim da periferia, que, tipo assim, era outra realidade, pra mim aquilo era um mundo muito diferente. E, de fato, eu convivia com pessoas... eu convivia com pessoas que tiveram uma história de vida muito diferente da minha e acessavam locais e oportunidades que eu nunca tinha acessado. Então, eu comecei a me moldar para caber naquela caixinha, sabe? E não para parecer igual aquelas pessoas, porque ainda não tinha acesso àquelas coisas, mas para ser boazinha, sabe? Ah, pra ser legalzinha, pra ser boazinha, pra ser aquela pessoa que é sempre solícita, que todo mundo gosta, que todo mundo pede ajuda, porque a pessoa sempre ajuda. Aquela pessoa que nada tá ruim. Eu lembro que que os meus chefes costumavam falar assim: ai, todos os trabalhos espinhosos eu peço pra Juliana, porque pra ela não tem tempo ruim, ela sempre faz tudo sorrindo. Pode estar aqui trabalhando até 3 da manhã, mas ela tá linda e maravilhosa sorrindo. E, cara, eu tava puta por dentro, mas eu ficava, claro, posso. Não tinha carro, sabe? Trabalhando lá na Paulista, até meia-noite, 1 da manhã. Eu não tinha carro, eu não era casada. Tipo, meu pai jamais ia sair da minha casa, da casa dele, né? Pra me buscar nunca. E meu namorado na época estudava à noite, fazia faculdade, então assim, não tinha a menor condição. Eu ficava assim, meu Deus, trabalhando e pensando, como é que eu vou voltar pra casa, né? Metrô e trem, ônibus param, né? Meu Deus, tomara que eu arranje um táxi. Na época não existia Uber. Não existia Uber naquela época. O ano era 2013, 2012, 2011, por aí. Não tinha Uber. Era táxi, aquele taxinho branco lá. E eu ficava nessa, sabe? De caber na caixinha, de ser sempre boazinha, porque eu percebia que eu sendo boazinha, eu sempre era chamada pros locais. Eu sempre era lembrada nos eventos. Eu lembro que quando vinha gringo aqui pro Brasil, né? O pessoal da matriz da empresa... Eles levavam o pessoal para almoçar em restaurantes de, tipo, churrascarias top, porque o povo vem pro Brasil só quer comer em churrascaria, né? Aí sempre me levavam nos happy hours também, naquele Sky Bar, que hoje em dia é meio flopado, mas nossa, na época era o top do bar em São Paulo, aquele Sky. Eu lá com 18 anos no Sky Bar e tal. E eu ficava ali, tipo, pensando, meu Deus, se eu tivesse com a minha turma aqui, eu ia curtir horrores, assim, mas eu ficava assim, né, toda fofinha, e não tinha nada a ver com aquilo, gente. E aí, Só que aí, quando tinha promoções, assim, tá, vamos prover... me promoveram muito, assim, nessas empresas, né, que eu trabalhei. Só que eu tinha um limite. Quando eu caí em mim, sabe, eu sempre tinha um limite, eu sempre era o braço direito, mas eu nunca era a pessoa que conseguia um cargo de gestão. Por quê? Porque eles me viam de fato como alguém inferior, como alguém que, não, ela não estudou nas melhores escolas, ela, né, não estudou nas melhores, na faculdade USP, na Casper Libero, não sei. Então, não, né, ela é uma boa assistente. E aí eu falei, quando caí em mim, assim, que demorou, tá? Demorou, eu precisei levar um baque feio, assim, pra cair em mim mesmo. Que eu falei assim, meu Deus, porque eu não fazia isso de forma intencional. Era uma estratégia de conseguir me encaixar numa vida que, né, que eu achei que era esse, né? Jogar o jogo, né? O jogo social. E depois, quando eu caí em mim, tipo, quase entrei em depressão, assim, de verdade. Que eu falei assim, gente, que ridícula. Eu deixei de fazer tantas coisas, sabe? Eu deixei de viver tantas coisas em prol de uma vida de, não, é um propósito que eu tenho, então não precisa fazer nada disso. Seja você. Hoje em dia, eu também trabalho numa empresa cheia de pessoas que tiveram inúmeras oportunidades bem melhores que eu. Tipo, a pessoa já, quando começou a estudar, no prézinho, ela já estava sendo preparada para passar numa faculdade federal, numa USP aqui em São Paulo, que é extremamente difícil. Pessoas que estudaram em universidades super, super concorridas lá no Vale do Silício e não sei o quê. Eu olho assim e falo assim, que bom para eles, né? Mas entrei como eles, estou aqui igual eles e ainda me acho melhor sim, porque eu ralei muito mais para estar aqui. Então, é outra pegada e as pessoas me respeitam muito, muito mais. Isso no ambiente de trabalho, né? Então, foi aí que eu despertei. E, hoje em dia, eu vivo muito isso aqui nas redes sociais, porque eu falo de um tema que as pessoas entendem como, um tema de pessoas santinhas, de pessoas que falam baixinho, de pessoas, né? Ainda mais quando é mulher, né? De mulheres
belas, formosas e do lar, esqueci como é que fala. Belas, recatadas e do lar e não sei o que. Então, né, que não fala palavrão, que tchananã, que não fala palavra sexo. Ai, não, sexo, imagina. E aí vem eu, né? Vem eu aqui falar. A pessoa tem um monte de gente, geralmente homem, tá? Homem mais velho, inclusive. Mas não só mais velho, tá? Esse daí mesmo não era mais velho, não. Que falou que não sabia que na colônia não podia falar a palavra fodida. Não sabia? Então sai. Ai, né? Não sei lá, não sei, meu filho, mas estamos na matéria, né? Vamos parar de querer ser serzinho de luz de Araque, né? Então, gente, seja você. Uma outra coisa que aconteceu também essa semana, eu conversei com uma pessoa, né? Era um consulente, né? O consulente é o cliente do tarô, né? E a pessoa conversando e tal, assim, do jeito que a pessoa falava comigo e tal, parecia ser uma pessoa super fofinha, super não sei o quê. E o tarô mostrava que era uma pessoa sangue nos olhos, e não de um jeito ruim, tá? Uma pessoa enérgica, sabe? Uma pessoa que tá fervendo por dentro, mas por fora tá todo com uma aura de, não, porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo e eu não tenho retorno, as pessoas não me entendem, as pessoas não me dá o retorno, assim, não, as pessoas são ingratas e não sei o que, não sei o que. E aí eu pensando, gente, seja você. Tipo, eu batendo o olho no jogo, eu falei, essa pessoa deve ser tão gente boa, sabe? Deve ser tão cheia de energia, alguém alegre, alguém que quando ela se empoderar de quem ela é mesmo, ela vai ser aquela pessoa magnética que todo mundo quer do lado, que todo mundo lembra nas festas, sabe? Que fala que quando você tá ali pensando em fazer alguma coisa pra se divertir, você fala, meu, chama fulano, chama fulana, porque ela não pode não estar dentro de um... Não pode estar aqui com a galera, tem que estar, né? Mas não, ela tava tentando se encaixar no que ela achava que era esperado dela. E tava vivendo muito infeliz, se sentindo muito reprimida, se sentindo injustiçada, achando que ninguém, todo mundo, na verdade, é ingrato com ela. Então, gente, é isso, sabe? Quando você é você mesmo, você se torna uma pessoa muito mais interessante. Lógico, você ser você mesmo não quer dizer que você é perfeito, que você não tem nada pra você melhorar. Pelo contrário, né? A gente precisa se conhecer e se observar todos os dias da nossa vida, entender quais são os pontos que estão em desequilíbrio e trabalhar em cima deles. Eu tenho 1 milhão de coisas que eu preciso trabalhar. Eu percebo, tô aprendendo ainda, né? Eu acho que é um trabalho aí para muitas vidas ainda, nem para essa vida só, é para várias vidas. Mas não é porque eu tenho um ponto de melhoria que eu não posso ser eu. Todo mundo tá aqui para aprender, gente. Todo mundo é imperfeito, né? Perfeito não tem ninguém. Perfeito já foi embora, ó, faz tempo. E se ainda tem alguém perfeito aqui, ele é um grande missionário que tá bem quietinho. Ninguém nem sabe das perfeições dele. Então, a gente não precisa ter vergonha de quem a gente é. A gente tem que ser quem a gente é e trabalhar diariamente pra gente melhorar e equilibrar os pontos que não estão bacanas. Mas não se envergonhe de quem você é, tá? Mesmo que você esteja num ambiente onde as pessoas são completamente diferentes, seja quem você é. Inclusive, alguns de vocês aqui, vocês todos são muito legais, principalmente a galera que a gente conversa mais próximo, assim, nos directs e tal. Eu tenho pessoas aqui que eu tenho muita afinidade mesmo, eu sou 100% eu quando eu falo. Pessoas que eu conheço há pouco tempo, né? Tipo, não deu nem 1 ano, gente, que eu comecei a gravar vídeo aqui. Mas eu percebo que são, por exemplo, tem uma pessoa, inclusive tá aqui hoje. Quando essa pessoa apareceu, começou a surgir nos comentários dos vídeos aqui, eu olhei assim e falei assim, ai, né, que pessoa difícil, né, aparentemente difícil. Pensei até em bloquear, tá, porque tava causando aí num dos vídeos que eu postei. Causando horrores. Aí eu esqueci, pensei em bloquear as pessoas envolvidas na confusão. Tava tendo uma confusão aí num vídeo, né? E eu tava recebendo notificação da plataforma. Eu falei, mano, eu vou bloquear esse povo todo aqui, que eles estão sem noção. E depois eu falei assim, um monte de gente, era tipo umas 7 pessoas discutindo. Eu falei, não vou bloquear não, porque não tô podendo ficar bloqueando 7 pessoas de uma vez. Eu tava super pequenininha ainda, crescendo. Eu falei, eu vou fazer assim, eu vou fechar os comentários, né? E aí apaga automaticamente quem já comentou. E foi isso que eu fiz no vídeo, fechei os comentários. Então, eu não bloqueei ninguém. Uma das pessoas começaram a acompanhar bastante, né? Os vídeos e tal, e a gente conversa bastante
nos directs. Meu, pessoa super gente boa, assim, super gente fina. E você vê que é uma pessoa que tem uma personalidade bem forte, né? Então, assim, de cara, pode ser que você fale assim, que pessoa difícil, né? Pessoa briguenta, pessoa difícil. Mas não é, meu. Quando você conversa um pouquinho com a pessoa, você fala assim, nossa, que gente fina, assim, da hora mesmo. Diferente de algumas pessoas que me procuram e que você percebe que ela tá vendendo ali uma imagem que não é ela, sabe? Tá pra... Ju, eu, né, sou espiritualista, assim, porque eu converso muito com meu mentor e eu sou uma pessoa muito boa, mas tem 599 espíritos no meu quarto, eu não sei o que tá acontecendo. Aí você fala, então, tem que cuidar, né? Então, não, mas eu não sei o que, né? E você fala, meu, essa pessoa não é assim, né? Ela não tá reconhecendo os pontos dela. Precisa reconhecer os pontos. Não tem 599 obsessor no seu quarto porque você é uma florzinha de luz. Você é a alecrina dourada que chamou a atenção lá dos caramunhão. Não tem. Então, assim, tem que ter pé no chão, né? Vamos ser a gente. Porque essas pessoas que não... Eu me incluo nisso, tá? É que eu tô trabalhando, mas quando a gente não admite quem a gente é, quando nós não somos quem nós somos mesmo, por exemplo, nesse exemplo que eu dei quando eu era super novinha, trabalhava lá naquelas empresas e tal, eu não fazia isso propositalmente. Era uma coisa que uma estratégia que eu comecei a ter nas entrevistas que eu via que funcionava e eu levava isso pra empresa. Tipo, você é aquela pessoa que não reclama, tá tudo certo, que não mostra muito quem é de verdade, tá tudo bem, tá tudo... Ai, não, claro, posso sim. Ai, vamos almoçar com fulano, ciclano, cheio de trabalho, posso sim. Vamos ficar até mais tarde para ajudar não sei quem? Não, tudo bem. Tinha prova da faculdade naquele dia. Não, claro, depois eu repito, né, a matéria. Mas, então eu não fazia de forma proposital, fazia assim, sem perceber. Então acho que todo mundo, a maioria pelo menos, ninguém é psicopata aqui, né? Ou pelo menos a maioria não é. Então a gente faz sem perceber. Só que a gente precisa perceber, né? Então a gente precisa estar muito com o pé no chão, com os pés fincados no chão e ao invés de ficar... Lógico, gente, eu adoro uma fofoca, né? Vocês estão ligados que eu adoro uma fofoquinha. Mas a gente tem que ter o momento certo de ir lá ver o que tá acontecendo no Big Brother, de ver o que tá acontecendo no fulano, no ciclano, no beltrano, porque a gente tem que dedicar o maior tempo mesmo das nossas vidas em cuidar da gente, entender a gente, né? E cuidar de não ficar se desviando demais, sabe? Seguindo muito padrões sociais e quando você vê, você tá totalmente perdida de quem você é. E no final, tem muitas pessoas, tem muitos espiritualistas, inclusive Osho, tá? Eu sei que Osho tem 1 milhão de polêmicas, tá? Mas o cara falava coisas muito interessantes. Não tudo, mas muitas coisas interessantes. Ele falava assim que, e vários outros espiritualistas seguem essa linha de raciocínio, que, tirando questões kármicas, questões de provas e expiações e tal, a finalidade das nossas encarnações é a gente se despojar, né, do ego e nós sermos nós mesmos. Então a gente descobrir quem nós somos, porque só assim a gente consegue contribuir para o mundo. Só assim a gente consegue se desenvolver de fato e ter relevância, né, trazer relevância para as nossas encarnações, quando a gente é útil, porque cada um tem um ponto de talento. E não coloque talento aqui só na profissão não, tá, gente? É em tudo. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem um ponto muito bem forte que você desenvolve assim com a maior tranquilidade do mundo, só que a gente não descobre o que é. Assim, eu acho que eu acho que 0,5% consegue descobrir esse talento na encarnação. Porque a gente tenta ficar copiando talento alheio e a gente não se conhece. Então, se todo mundo descobrir quem é você mesmo e aceitar isso e se amar desse jeito, de novo, aperfeiçoar, equilibrar o que não tá bacana, mas entender que você tem um monte de coisa boa também, que você não tem que ficar fingindo ser uma coisa que você não é. Se todo mundo fizer isso, o mundo ia ser perfeito, porque cada um ia conseguir colaborar naquilo que é bom, juntando tudo, ia ficar uma coisa incrível, né? Enfim, vamos ler os comentários. Eu vi que vocês estão frenéticos já. A Ana pergunta, Ju, é normal se afastar da espiritualidade às vezes? É normal, sim. A gente só não pode... Você pode tudo, né? Mas assim, eu acho que não é muito benéfico pra você ficar completamente
afastado. Eu tenho uma amiga que a gente começou a ir pra Umbanda juntas há muitos anos. A gente começou a ir pra Umbanda em 2016 e a gente ia sempre juntas toda semana. E a gente estudou astrologia juntas, a gente fez todos os cursos, todos não, mas os principais cursos eu fiz com ela. E o meu primeiro canal no YouTube foi com ela. E a gente é amicíssima ainda, inclusive ela vai vir aqui em casa amanhã. E ela se afastou real, assim, totalmente da espiritualidade. O marido dela é totalmente ateu, mas ele é gente boa pra caramba também. E ela, tudo bem, assim, ela nunca se influenciou por ele. Inclusive, acho que não foi influência dele. Mas agora ela simplesmente se afastou total. Ela fala, Ju, eu acho assim, vamos ser bom e já era, né? Aí eu, tá certo, né? Vamos ser bom e já era, já é um grande feito, né? Então acho que é normal. Você tem que fazer o que seu coração pede, sabe? Tem um monte de gente enfiada em igreja que faz as coisas tudo no piloto automático. Então, sabe, cada um tem seu caminho, cada um tem seu timing também. Eu comecei a estudar, né, no centro espírita quando eu tinha 12, 13 anos. Quando eu fiz 19, 18, por aí, eu parei total e fui pra vida loucaça, assim. Loucaça assim, tá? Nos meus padrões, porque eu sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fui muito responsável. Mas assim, a última coisa que eu pensava era espiritualidade. Quando eu casei, que eu dei uma sossegada. Aí eu comecei de novo a estudar outras coisas, me aprofundar mais até em outros temas, não só espíritas, né? Mas foi na época que eu comecei a frequentar Umbanda, que eu comecei a estudar sobre mecânica quântica, essas coisas assim, né? Então, astrologia. Se tiver no seu chamado mesmo, vai ficar sempre aparecendo umas oportunidades. A gente só tem que lembrar que tem coisa que ou é pelo amor, se não for pelo amor, é pela dor, né? A Ana, eu queria assumir minha essência, minha personalidade, mas vivo me reprimindo. Então, a gente tem que trabalhar isso, sabe? Isso acaba com a autoestima. Por mais que a gente ache que não, acaba com a autoestima. Porque você vai ficar usando, sabe, fingindo ser uma coisa que você não é, e você nunca vai se sentir à vontade. A gente tá falando, eu tenho dificuldade com isso, Ju, eu sou um camaleão de ambiente. Como assim, cada lugar que você tá, você se adequa, é isso? Assim, isso não é um... Tem um mosquito aqui. Isso não é não é de todo ruim, sabia? Por exemplo, inclusive, uma pessoa que eu atendi ontem, ou foi hoje, sei lá, foi ontem. Ela falou assim, eu vi que ela é uma pessoa que vende, ele vende muito bem, assim, sabe? Ele tem uma empresa e tal, e ele tem, parece que ele confirmou isso, né? Mas no jogo mostrava que ele tinha muita facilidade, assim, com negócios. Aí ele falou, Ju, eu vendo o que eu quero, né? Eu consigo o cliente que eu quero. Ele falou, pode parecer presunção, mas não é. Tipo, literalmente, quando eu quero, eu consigo vender. Porque eu me adequo para cada tipo de cliente. E isso é muito bom. Então, se você tem esse traço esse costume e tal, utiliza isso nos locais corretos. Se você é um vendedor, você utilizar isso, você vai, né, estourar. Isso é uma habilidade. Você vai se dar muito bem. Se você tá, por exemplo, às vezes a gente tem que estar em alguns ambientes que são ambientes que não são ambientes que você gosta, sabe? Eu mesmo, né? Eu trabalho sempre em empresas. Eu sempre trabalhei em empresas multinacionais. Então, às vezes, como eu falei, tem ambientes que você fala, meu Deus, né, boca suja, escrachada, falo um monte de besteira, sou brincalhona e tal. Mas tem momentos que eu preciso, manter, né, firmar o corpo. Não que eu não firmo o corpo, não, tem que manter ali uma sobriedade, né, uma educação no sentido de não tomar cuidado com as palavras, falar de uma forma mais formal, né, você fala menos, ouvir mais. Então você tem que usar essas habilidades no local correto. Mas se você conhece uma pessoa, né, você tá ali, conheceu uma pessoa, uma gatinha, você não precisa ficar se moldando para o que você acha que ela vai gostar. Porque vai passar um tempo, ela vai conhecer você, porque ninguém usa máscara 24 horas, é impossível. Então, uma hora a máscara cai e a pessoa vai falar, quem é você, né? Porque a pessoa não é a pessoa que eu conheci. Então, pessoas que você vai ter um aprofundamento na relação, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso mesmo, seja, sei lá, né, ambientes onde você vai conviver mais próximo das pessoas, seja você mesmo.
Você já ouviu falar do ritual de Gremlin? Não sei escrever. Tipo, você se isola e só sai quando vence a si próprio e seus próprios demônios. Nunca vi. Eu já vi um negócio lá que teve, inclusive, acho que era com o Osho, não é? Que o pessoal entrava num quarto, mas era um monte de gente junto, e o pessoal enlouquecia, assim, se batia, gritava, e tinha um monte de almofada, né? Pra ninguém ter nenhum objeto que realmente podia machucar. Mas eles faziam ali, ficava horas ali, tipo, descarregando tudo. Aí eles saíam que nem anjinhos, assim. Sei lá, tem umas coisas que eu acho muito... Gente, eu acho que pode descarregar a tensão, sabe? Esse tipo de técnica, descarrega uma tensão. Você tá ali tenso, você tá passando por uma fase onde você tá muito estressado, muito nervoso, muito reativo. Eu acho que pode ajudar, mas falar que você fazer isso e vai resolver o seu problema que você vem trazendo de vidas, claro que não, gente. As pessoas estão tentando trazer soluções muito, sabe? Muito imediatas. Você vem aqui, aperta esse botão, faz um quadradinho de 8, dá 3 pulinhos e grita, sei lá, alguma coisa aqui 5 vezes que pronto, você resolveu seus problemas de que você vem arrastando há séculos. Não. Eu não acredito nem pouco assim nessas coisas. Mas sim, como eu falei, às vezes para você descarregar uma coisa pontual, sabe? Ju, todos temos capacidade de fazer projeção astral ou só algumas pessoas, como os médiums que vêm? Todo mundo tem capacidade, mas tem pessoas que ficam treinando anos e não conseguem. Por que eu falo que todo mundo tem capacidade? Porque todo mundo sai. Coloquem na cabeça que todos nós saímos do corpo desde sempre. O bebezinho sai do corpo quando dorme, tá? E todo mundo faz, todo mundo sai. Só que o que configura projeção astral é você lembrar e você ter consciência, você abrir consciência enquanto você tá fora do corpo. Então você tá igual você é aqui, você fica lá fora do corpo, total consciência. Isso é a projeção. Então a dificuldade é você abrir essa consciência, tá? Então, se todo mundo já sai, abrir a consciência é uma questão de treino. Não tem, e outra coisa também que muita gente confunde: projeção astral não tem nada a ver com mediunidade. Por quê? Porque o que configura um médium, ser médium, é ele ter a capacidade de trazer para o plano físico mensagens e informações do plano astral ou plano espiritual, a mesma coisa. Então ele está no plano físico, ou seja, ele está dentro do corpo, ele está acordado dentro do corpo físico, e ele dentro do corpo físico, acordado, ele consegue fazer esse intercâmbio com o corpo espiritual, com o plano espiritual. Como a gente fala de projeção astral, você está fora do corpo físico, não tem mediunidade, você já está lá naquele plano, entendeu? Ou seja, todo mundo tá em espírito ali, inclusive você, inclusive todo mundo. Então não tem nenhuma ligação com mediunidade. O Breno fala, eu também não sei no que eu sou bom. Às vezes penso que sou bom numa coisa, mas é engano meu. É que assim, gente, a maior parte das vezes a gente fica pensando em coisas muito específicas, sabe? Coisas muito óbvias, na verdade. Alguém é bom em tocar piano, outra pessoa é muito bom com tecnologias, outra pessoa é muito boa em cozinhar, a outra pessoa é muito boa em esportes. Eu não sei nada disso. Então, às vezes, gente, você é muito bom em aconselhar alguém. Às vezes você é muito bom em acalmar um ambiente, sabe? O ambiente tá aquele caos. Quando você chega, todo mundo consegue sentir uma paz, assim. Às vezes você é muito boa na comunicação, você se comunica muito bem. Mas o que eu vou comunicar? Aí você vai aperfeiçoando, né? Você vai entendendo o que você gosta, que assuntos você gosta. Então, se você é boa em comunicar e você tem assuntos que você gosta, você vai conseguir comunicar aquilo bem. Às vezes você é bom em escrita, escreve muito bem. Às vezes você tem um ouvido musical, né? Um ouvido bom para música. Tem pessoas que tem um raciocínio muito lógico, muito rápido. Eu fico de cara, assim. Com calma, sabe? É você se conhecendo. Seja você, se conheça, se preste atenção. Não tenha medo das suas sombras. A gente começa a se conhecer através das nossas sombras, principalmente. Então, assim, não tenha medo de você admitir que você tem sombras. E ali você vai vendo aos pouquinhos, gente. O autoconhecimento é um trabalho pra vida, assim. Passando uns anos, você começa a falar, nossa, eu sou bom nisso. Então, nossa, isso aqui é um ponto que eu preciso cuidar. É mais ou menos isso. Uma coisa sobre isso de ser você mesmo, que é bem interessante,
Eu percebo que muitas vezes a gente tenta ficar convencendo as pessoas de que o que você gosta, o que você faz é legal, você fica se justificando demais. Isso é um erro enorme, gente. Porque a gente não. Quando a gente faz isso, é uma realidade, tá? Significa que a gente não tá muito certo do que a gente quer pra nós, né? Então a gente precisa convencer todo mundo à nossa volta de que aquilo é bom, de que. Não, gente, por favor, acredita em mim, isso é legal, isso, né, não sei o que. Não, ó, deixa eu te mostrar, não é o que você tá pensando, é muito mais legal. Isso é uma outra prisão. Então a gente, se você tá num ambiente onde as pessoas, igual eu vi aqui a menina falando, que ela gosta de miniaturas, casinha de boneca, não sei o quê. Se você tem um gosto e tal, por que você precisa mostrar isso pra todo mundo? Por que você precisa as pessoas me julgam? Que pessoas? Que pessoas? Você tá usando o dinheiro de alguém pra comprar isso? Por que você tá mostrando pra pessoas que não gostam disso? Que acham que isso é besteira? Não mostra, tá? E se você tá convivendo com alguém que te julga, você tá convivendo com as pessoas erradas. Gente, eu sempre penso assim, né? Por exemplo, eu tô num relacionamento há muitos anos, então a gente tem nossas desavenças, né? Mas eu sempre quando vou colocar na balança, né? Porque tem hora que você tem que colocar na balança, né? Fala, será que tá valendo ainda? Aí você fala assim, peraí, deixa eu fazer exercício aqui, né? De colocar pontos positivos, pontos negativos, ver quem sobe, quem desce, né? Por enquanto sempre sobe o positivo, né? Então, um dos pontos positivos que tá no topo, assim, pra mim, é uma pessoa que me apoia em tudo, me julga em nada. Vocês sempre perguntam assim, sempre não, né? De vez em quando vocês me perguntam lá no Happy Friday, Ju, seu marido, ele também é espiritualista? Não, não é. Ele acredita em vida espiritual, ponto, sabe? E não é uma coisa que eu preciso fazer escondido. Tipo, eu tô aqui no meu quarto agora, o quarto que eu divido com ele está na sala, super respeitando o que eu faço. Quando eu vou no centro, ele não vai comigo, mas ele sabe pra onde eu tô indo. Eu não preciso ficar fingindo que eu tô indo. Zero fingimento aqui, gente. O que eu sou aqui pra vocês, eu sou triplo com ele, assim, zero. E isso é muito bom, porque você tá dentro da sua casa, você tem que ficar escondendo quem você é, ficar falando que você tá indo na casa da amiga, sendo que você tá indo numa igreja, e você precisa, a pessoa não vai aceitar. Você quer fazer, tem gente que faz firmeza pro santo, né? E aí você tem que fazer escondido, porque o marido não aceita. Eu sei que um casamento muitas vezes envolve muitas coisas, né? Então eu sei que não é simples assim, você simplesmente, você não me apoia, então tchau, vai embora, ou então eu vou embora. Não é simples assim, mas é um ponto a se pensar. É uma coisinha que você tem que jogar na balança lá, do lado que pende pro negativo, tá? Tem que ter muita coisa positiva para compensar isso aqui, porque um local na sua própria casa, você não consegue ser você, então pra mim é uma coisa muito, muito preocupante. Eu fico em casa o tempo inteiro, gente. Né? Eu saio e tudo, mas assim, como a maioria de vocês, eu sei que muitos de vocês moram com muita gente, tipo, ainda mora com pai, mãe, um monte de irmãos. Quando eu morava assim também, eu ficava pouco em casa. Mas se você mora só com seu pai, com sua mãe, sabe? Então com o irmão, então você já mora sozinho, ou você é casado e tal, você fica muito tempo em casa, né, geralmente. Então, como é que você fica na sua casa fingindo gostar de coisas que você não gosta, se escondendo, né? Falando que você tá indo para um lugar e você tá indo para outro. Isso é o clássico, não está sendo você. Porque assim, você no trabalho não ser você já é foda, igual eu falei pra vocês agora, já é foda de, tipo, no futuro você falar, caramba, né, eu deixei muita coisa passar, engoli muito sapo, eu sofri muito, às vezes, preconceito, abusos, e eu fingi que tava tudo bem, e já é foda. Imagine dentro da sua casa. Então, pra mim é uma coisa insuportável, assim, é impensável. Então repense, tá, gente? E aí, voltando para a questão, né, pessoas que não estão na sua casa, você não precisa falar o que você faz. Você não precisa ficar falando, igual eu tenho pessoas muito próximas de mim, amigos mesmo, que eu não falo que eu gravo vídeo, porque você tem vergonha? De jeito nenhum, gente. Zero vergonha. Eu tenho muito orgulho do que eu faço aqui. Só que são pessoas que não são espiritualistas, que não gostam de espiritualidade. Então, pra quê? Por que eu vou ficar falando, perdendo meu tempo, minha saliva, pra ficar falando de uma coisa que a pessoa, tipo, vai ficar ouvindo assim, ó, meu Deus, acaba logo essa conversa, porque eu não acredito em nada que ela tá falando. Não vou perder meu tempo, eu vou falar com quem gosta disso, né? Então a gente tem que colocar o nosso foco
compartilhar as nossas coisas com quem você sabe que gosta dessas coisas, ou no mínimo que te respeita, né? Jaques, Ju, a gente vem encarnando como homem, depois como mulher, vai mudando? Vai mudando. Só que o que eu já vi falar muito, e eu posso falar com propriedade porque eu já lembrei de muitas vidas minhas, 6, né, na verdade. A gente tem preferências, geralmente, tá? Tem pessoas que... E assim, o nosso destino é depois não ter nada de gênero mais, né? Porque quando a gente perde a necessidade, né? Quando a gente deixa de ter a necessidade de apresentar um corpo, tanto físico quanto um perispírito, porque quando a gente desencarna, a gente tem ainda um corpo, né? Que é o perispírito. Por isso que as pessoas ficam, espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo mesmo, mas a gente não se manifesta ainda em espírito apenas, mesmo após desencarnar. Quando a gente desencarna, quem vê espírito não vê alguma coisa? Tá vendo alguma coisa, não é? Quem sai do corpo tá vendo alguma coisa. Você não são seres invisíveis. Tem seres invisíveis, que eles são seres são ascensionados, já estão longe, tá? Então você só ouve a voz mesmo. Mas a gente desencarna, nós, réis mortais, desencarnamos e a gente mantém o perispírito. Esse perispírito tem um sexo, gente. Tem peitinho, tem as suas partezinhas, tem tudo, tá? Então, né, voltando para a questão de encarnar como homem e mulher, geralmente a gente tem uma preferência. Mas tem pessoas que já não tem mais isso, já não tem mais preferência. E aí você encarna como homem e mulher de acordo com o seu planejamento encarnatório. Às vezes você precisa desenvolver alguma coisa que naquela época é mais fácil desenvolver como um homem, né? Tanto que muitas pessoas falam assim, por que os grandes mestres eram homens, né? Porque primeiro a gente fica focando só no passado, né? Ninguém quer identificar um grande ou uma grande mestra hoje em dia, até porque eu acho que não tem mesmo. Mas no passado, se aparecesse algum espírito encarnado como mulher, não teria relevância, seria morta. As meninas morriam, as mulheres morriam porque estavam fazendo chá de ervas, porque estava com cólica e tomava chá para melhorar a cólica, era queimada na fogueira. Imagine se ficasse fazendo milagre que nem Jesus, se fosse a Jesusa, né? Não ia durar, não ia. Com 13 anos ela ia morrer, ia ser presa, ia morrer, ser crucificada. Então, por isso que eram mais homens, porque naquelas épocas, lá antigamente, só se dava ouvido ao homem. Então, a gente encarna com o gênero que entende-se ser mais favorável para aquilo que a gente precisa desenvolver nessa vida. Mas quando isso independe, você escolhe. Eu mesmo, dessas 6 vidas que eu lembro, apenas em uma eu fui homem. E o recado final, gente, sejam vocês mesmos, assim. As pessoas que eu converso aqui, que eu vejo que são super peculiares, assim, sabe? Eu sou assim, isso aí, eu acho massa mesmo. Porque eu vejo muita gente, inclusive nesse meio espiritualista, achando que tem que pagar de santo, que tem que pagar como, eu não gosto de carnaval, eu não... Tudo bem, tá? Sei que a maioria não gosta mesmo. Eu mesmo fujo hoje em dia. Mas eu tô dando só um exemplo. Tipo, eu não acho que tem que não sei o quê. Eu não beijo ninguém. Chato, fica chato. Não seja chato, seja você. Porque nem todo mundo percebe que é um chatinho, né? A pessoa que tá ali, não, eu não. É o chatinho, que não vai encontrar ninguém pra ser amigo. Que as pessoas ficam assim, começa a falar, a pessoa fica... né? Não, gente, vamos ser a gente, tá? Vai ter pessoas que não vão gostar do nosso jeito. Tudo bem. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? 8 bilhões de pessoas, vai ter pelo menos umas 5 aí que vai bater com o teu santo. Tá bom? Isso, não seja, ela é tão de boa, ela é tão galera. Eu sou tão pequenininha. Não seja, gente, é chato, é feio, dá vergonha alheia. Vamos ser a gente, é muito mais interessante. Tá cheio de gente aí igual, né? A gente tem que ver pessoas diferentes, não quero ver ninguém igual. É igual imitando lá a Malu Borges. Deixa a menina ela é assim, ela é, né? Ela é super autêntica, todo mundo tá imitando a menina, gente. Vamos fazer coisa, né? Vamos dar uma gemida diferente, pelo menos, né? É isso. Obrigada, tá? Beijos.